Bom dia, galera. Bom dia. Colocar um comentáriozinho aqui pro pessoal entender o que eu tô fazendo aqui, que essa é uma boa prática, né, gente? A gente nomear as coisas todas de uma maneira geral, inspirada já no Manauí, mas nomear as lives para quem quiser entrar, não ficar, tem que ficar ouvindo para entender o que a gente tá falando. Assim todo mundo já sabe do que se trata, fica quem tiver interesse, certo? Então vamos lá. Estamos aqui para o nosso segundo check-in. Já expliquei para vocês ontem, né? O check-in ele é aquele início, aquela rotina matinal, que vocês podem chamar de rotina matinal. Ele é aquele momento que é de preparação antes de eu começar minhas atividades do dia. Eu chamo de check-in porque para mim é como se eu chegasse num guichê, numa rodoviária, num aeroporto, numa estação, apresentasse quem eu sou para o mundo, né, meus documentos, estou levando os meus materiais comigo, e aí eu entro na viagem do meu dia. Eu vou fazer o meu dia com tudo que eu planejei ontem, e quando chegar a noite eu vou fazer o meu check-out, ou seja, cheguei no meu destino, agora eu vou desfazer o dia, digamos, né, desfazer a viagem, desfazer as malas, e vou preparar a minha viagem do dia seguinte, a gente chama isso de plano do dia seguinte, e vou descansar, fazer a reparação aí, celular, mental, emocional. Então, o que acontece, o que eu quero falar com vocês hoje? Ontem eu tava num compromisso e uma amiga minha ia fazer uma live à noite e ela teve um problema e não conseguiu acessar a conta do Instagram, tá? E é por isso que ela acabou não fazendo a live e, enfim, ela me mandou uma mensagem, mas eu tava num compromisso. Então, eu dei algumas ideias para ela, né, na hora ali, dentro da medida do possível, porque eu tava num círculo de mulheres. Para que ela criasse outra conta do Instagram, que ela tinha uns, sei lá, uns 30 minutos ali, dava tempo de criar um novo e-mail, uma nova conta do Instagram. As pessoas que conhecem ela não iriam assistir, mas ela não deixaria de fazer, porque era em colaboração com uma outra pessoa. E isso era a única coisa que dava para fazer naquele momento. Então, isso me inspirou a trazer esse tema aqui para a gente conversar hoje. Se chama análise de riscos, tá? É uma disciplina dentro do gerenciamento de projetos que é a gente observar quais são os riscos que podem atrapalhar os nossos projetos ou pode até ajudar. Existe risco positivo também. Eu sempre olhava, sempre fiz análise de risco, faço há muitos anos, nesse contexto, no contexto de um projeto de tecnologia, dentro do contexto profissional, ou um projeto de publicidade, que eu já trabalhei numa empresa, numa agência de publicidade, um projeto dentro daquela área de negócio, no contexto profissional. Eu sempre fiz análise de risco assim. Até um dia que eu estava assistindo uma mulher que eu sigo, uma senhora que eu sigo, que ela fala sobre organização doméstica, mas dentro da organização doméstica vem mais um monte de assunto, né, gente? Porque a gente sabe que não é assim, não é? É difícil separar os assuntos, né? E ela tava falando, ela é americana, então ela tava falando sobre preparedness, que é estar preparada. E ela tava falando no sentido de que lá nos Estados Unidos, lá na região onde ela mora, tem muito terremoto, tem muito furacão, tem muitos eventos, desastres naturais, nem vou chamar de desastre natural, evento natural, né? Que pode vir a ser um desastre para alguém, não para a natureza, porque tá vindo ali é para se ajustar, né? A gente sabe como funciona. Mas então tem muitas coisas assim que fazem com que o plano ou a sua própria casa, que é o tema que ela fala, não não adianta eu fazer um planejamento. Então eu fiquei pensando, né, lá naquela época, bom, se eu faço o meu plano do dia seguinte e eu faço o meu check-in e aí eu vou tentar executar as tarefas daquele dia, fazer a minha viagem daquele dia. Se tiver uma coisa dessas, um furacão, um acidente, uma coisa assim, o que eu vou fazer? Eu tô preparada para um evento desse? E aí, ontem eu fiquei pensando, bom, e além disso, não é só um desastre natural. Eu tô preparada para uma queda de energia, para uma ficar sem bateria, para meus equipamentos darem um ruim, porque nesse momento, como a gente ainda tá, muita gente ainda tá trabalhando
à distância, os nossos projetos de trabalho acabam ficando prejudicados quando a gente fica sem internet. Então eu pensei, né? Bom, a gente tem que fazer análise de riscos naqueles moldes do profissional, só que para nossa vida pessoal. Então isso é uma das disciplinas que eu trouxe para dentro da metodologia do offloading. Quando a gente chega lá na etapa de projetos, a gente faz um planejamento e também olha análise de riscos, mas um pouco além agora, não só dentro do contexto de um projeto que eu quero fazer, mas também dentro do contexto do meu dia a dia. Eu estou preparada para uma emergência? Qual é o nível de preparação que eu preciso ter dentro de uma emergência? Para eu não ser paranoica também, né? Senão eu posso ficar muito presa nisso. Então, a disciplina de análise de riscos funciona assim. Eu tenho, digamos, um objetivo qualquer. No caso dessa minha amiga era fazer a live. E eu até vou contar para vocês o que aconteceu comigo na semana passada na live da Geise, tá? Que eu tive um problema bem parecido com o dela. Então, eu tenho esse objetivo. Eu vou me fazer as seguintes perguntas. Tem alguma coisa que pode acontecer, que pode dar errado, que pode atrapalhar? Dar errado significa eu não alcançar aquele objetivo, tá? Eu ficar impedida. A gente pode chamar assim, há algum impedimento? Não, eu não tenho nenhum impedimento. Mas tem algum que pode vir a surgir, né? Então, eu listo esses impedimentos potenciais, tá? O risco não é algo que já aconteceu, é algo que pode vir a acontecer. Então, eu vou lá e listo. Bom, eu posso ficar sem energia elétrica, mas o meu celular, no caso da menina da live, né? O meu celular tem então que estar 100% carregado. Se eu ficar sem energia elétrica, eu vou ficar sem a minha internet e Wi-Fi. Então, eu tenho que ter internet móvel, internet dos dados celulares. Vou fazer um teste aqui, tipo 10 minutos antes, 15 minutos antes. Vou entrar no Instagram e vou fazer ali toda a minha... vou tentar, eu começo um vídeo e paro já, só pra ver se tá tudo certo. Enfim, você faz você planeja, observa o que você precisa ter de suporte extra para caso um risco aconteça. Caso um risco aconteça. Aí, a gente fica assim, né? Tá, se eu for fazer isso, gente, pra tudo vai ter um monte de risco, tá? A gente fica doidaça. Por quê? Porque a gente começa a olhar pra um lado muito negativo das coisas. Assim, sempre em busca do que pode dar errado. É um pensamento um pouco perigoso que pode me atrapalhar, porque é importante eu acreditar em algo. Se eu tenho uma empreitada a fazer, é bem importante eu ir com esse espírito de vai dar certo. Isso ajuda a gente a dar os próximos passos. Então, quando eu faço análise de riscos, eu tenho um risco de olhar para o que não vai dar certo e aquilo me desanimar, aquilo me deixar, sabe, para baixo. Daí eu já fico sem força de vontade, daí eu já vou mais ou menos, ou nem vou, já desisto. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então como que a gente faz para ter esse cuidado de não deixar a nossa prudência, como a moça colocou aqui, atrapalhar a nossa força de vontade, tá? A gente faz um balanceamento assim, a gente faz a análise, porque isso que eu falei, listar quais são os riscos potenciais, é só apenas uma lista. Eu não fiz análise alguma. Existem dois tipos de análise, é uma análise qualitativa e uma análise quantitativa, tá? A análise qualitativa é assim, qual a probabilidade disso acontecer? Então, você vai ter uma escala, por exemplo, a probabilidade é 1, muito baixa, 2, média, 3, alta, muito alta. Eu gosto sempre de usar uma escala de 4 elementos, tá? Então, eu uso assim, muito baixa, baixa, alta e muito alta. Eu não tenho o elemento do meio. Por quê? Porque eu acho que quando a gente tem numa escala de avaliação um elemento neutro, o do meio lá, eu fico tendenciosa a colocar ali, ao invés de tomar uma decisão. Não, isso é baixo ou isso é alto. Então eu olho a probabilidade disso acontecer. Muito baixa, baixa, alta, muito alta. Vocês entendem que eu tenho que escolher ou entre baixa ou alta, que eu tô aqui no meio? Então vamos lá, né? Qual que é a probabilidade de faltar energia elétrica bem na hora da minha live? Baixa. Eu não vou dizer muito baixa, porque dependendo, né? Aí você
todo o conhecimento que você tem acerca de onde você mora, acerca do clima. Olha como a gente se junta com a natureza aqui de um jeito bem despretensioso, né? Quando chove muito lá onde eu moro, eu tô na casa da minha mãe, gente, por isso que eu tô falando lá, né? Lá onde eu moro, quando chove muito, às vezes cai energia elétrica, sim. Então, tá chovendo ou tá tudo de boa, né? Então, baixa. Aí eu vou olhar o segundo elemento da análise qualitativa, que é o impacto. Se acontecer de cair a energia, qual que é o impacto disso na minha live, no meu objetivo, naquilo que eu quero fazer? Também vou olhar isso. Muito baixo, baixo, alto, muito alto. Ah, então eu ficaria impedida de fazer a live? Não, se eu tiver bateria, lembra? Então, ó, muito alto seria impedida, eu não vou conseguir fazer. Alto vai ter um impacto considerável, vai atrapalhar. Baixo é pequeno impacto e muito baixo é quase como se não tivesse problema. Então eu vou sempre analisar qualitativamente a probabilidade, a chance daquilo acontecer e o impacto daquilo no meu resultado, no meu objetivo, na minha tarefa, o que seja o que você está avaliando. Aí eu cruzo esses dois dados e eu vou ter uma escala, um valor que vai me ajudar a classificar a potencialidade daquele risco, ou a gente chama também de severidade. Então, digamos que eu tenha escolhido um número 1 para muito baixa, número 2 para baixa, número 3 para alta, número 4 para muito alta. E aí eu classifiquei muito baixa na probabilidade, muito baixa no impacto. Quando eu faço 1 vezes 1, esse risco tem número 1 para mim. Ele ganhou uma classificação 1. Aí vamos supor que em outro risco, o risco de eu não conseguir, sei lá, dos meus dados móveis também tá estragado, enfim, alguma coisa, eu não ter dados móveis. Aí vamos supor que eu tenho lá 2 e 2. Quando eu cruzo, eu vou ter 2 vezes 2 dá 4. Então eu sei que o risco que é de grau 4 é mais grave do que o risco de grau 1. Eu vou então olhar só os riscos de alto grau, de alta severidade. Esse é o jeito da gente não cair naquela pegadinha de olhar só o negativo da coisa e trabalhar o nosso preparedness, né? Que não tem uma tradução para essa palavra, é o nosso estou preparada para eventualidades, tá? Então, o que aconteceu comigo na semana passada? Quando eu fui fazer a live da Geise, que era live em colaboração, né? Quando a gente faz live em colaboração, você tem um compromisso um pouco maior do que quando você faz uma live sozinha. Quando você faz uma live sozinha, você pode ter um tipo de problema desse, né? Ou de internet, ou de energia elétrica, alguma coisa que te impede, e você vai lá, você coloca um aviso, ó, tô com um problema, live adiada, porque não tem ninguém que disponibilizou o seu tempo para estar ali com você e você se preocupa com isso, né? Se você respeita uma pessoa, um dos principais itens de respeito é eu respeito o tempo dela. Respeitar uma pessoa é também respeitar o uso do tempo dela, tá? Então, se você tá sozinha, tá de boa, mas quando você tem uma colaboração, e ela era minha convidada, né? No caso da minha amiga, ela era convidada da outra pessoa, a outra pessoa fez a live sozinha, mas no meu caso, eu que tinha convidado, então ela não poder participar, né? Eu não fazer a live ficaria assim muito chato, fora o fato de que estava dentro de uma jornada e tinha muitas pessoas ali e eu não queria frustrar a expectativa dessas pessoas. Então, o que aconteceu? Era 7 horas da manhã, porque a live era 7h25, eu liguei o meu celular, eu tinha deixado ele carregando a noite inteira, tá? Eu liguei o meu celular, eu abri o WhatsApp para mandar uma mensagem no grupo da jornada, falando, bom dia, meninas, daqui a pouquinho vai começar a live, e ele desligou. E ele não ligou mais. Ele não ligou mais, absolutamente. Meu Deus, eu fiquei assim. E o meu celular já era um celular antigo. Já era um celular de 6 anos, tá, gente? Então, assim, já era hora de eu fazer alguma coisa com ele. Mas ele tinha que dar problema justamente 7 horas da manhã antes da live, que era com uma convidada ainda. No meio da jornada, não podia ter dado problema no dia anterior, sei lá, não sabe? Ai, 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 como é que tu vai resolver um negócio desse 7 horas da manhã? Mas como eu já tinha mapeado esse risco, eu tinha um celular de backup que eu fui lá. Só que assim, para logar minha conta no Instagram, eu tenho que
fazer a autenticação de 2 fatores. Então eu tive que tirar o chip do outro celular, colocar o meu, logar o Instagram, aí receber o SMS para confirmar, para colocar a minha conta up ali, para logar minha conta e deixar ela disponível, e aí deu tudo certo. Mas essa parte de o que eu faço, né, quando algo dá errado, para não atrapalhar o meu resultado, que é essa coisa da gente fazer análise de risco e aí tomar uma atitude, é um momento que, se você já tem mapeado o que você vai fazer na sua cabeça ou no seu projeto, no seu planejamento, você não se estressa. Você não fica nervosa, tipo, beleza, eu vou ali, tô sem celular, eu vou ali, vou fazer isso, esses são os passos. Vou usar o backup, eu vou me logar aqui e vou fazer a autenticação de 2 fatores, vou colocar no ar e vou fazer. Depois eu resolvo a causa-origem, mas eu não impeço o plano de seguir. Tá? Então é bem importante a gente olhar para as nossas empreitadas, e aí quando eu falo empreitada eu posso estar dizendo um projeto, né, um projeto de criar um novo serviço, um curso que eu quero fazer, uma viagem, um casamento, uma festa, seja qual for o teu projeto, observando esses itens, né? O que pode me impedir de seguir aqui? E daí fazer a análise qualitativa, probabilidade versus impacto, faz o cruzamento desses 2 dados e você tem o grau dos seus riscos ali. Para os riscos de mais alto grau, você trata, ou seja, você já trabalha ter uma segunda, terceira opção, você ter um segundo plano, você ter um famoso plano B. Tá? Para os riscos de alto grau. Para os riscos de baixo grau, você não faz nada, porque é baixa a probabilidade e, se acontecer, é baixo o impacto. É apenas um desvio não tão cumprido no teu plano, tá? Então, seja uma empreitada desse tipo, ou seja, né, que é um projeto, ou seja, uma atividade que você planejou fazer hoje, você pode ter esse tipo de olhar. Mas lembrando que esse olhar é um olhar cuidadoso de realismo, de não vivo no mundo da fantasia achando que começo a fazer um negócio e não preciso ter um plano B para me apoiar. Bem, sabe, com a seriedade necessária que é necessária para fazer uma tarefa qualquer. Por quê? Porque o risco é a gente ficar muito no negativo também. Então, nem só no positivo vai dar tudo certo, o universo conspira a meu favor, parará. É muito legal isso, é muito importante, inclusive, para que você faça as coisas que você quer fazer. Isso é o quê? Isso é um preparedness mental, para mim só. É um preparedness só para mim, para eu me colocar no meu estado de faço as coisas. Porém, existe o preparedness externo, que é eventualidades que podem atrapalhar. Eu posso estar mega preparada para fazer um negócio e a internet cair e o meu celular desligar, como aconteceu naquele dia. Então, qual é esse preparedness externo que eu preciso? Quais são os backups que eu preciso? Quais são os planos B que eu preciso para que isso aconteça de maneira suave, para que não tenha... Se houver algum desvio no meu plano, é um desvio curto, a gente chama de pouco espaço, de pouco tempo, tá? De pouco custo. E a análise quantitativa em cima dos riscos é uma análise financeira, quanto eu perco. Às vezes é difícil da gente fazer análise quantitativa porque a gente não tem noção do quanto custa uma atividade, quanto custa uma hora do meu dia, quanto custa para mim. Quanto eu perco se eu não conseguir fazer? Quanto custa o resultado daquilo que eu estou construindo? Quanto que eu perco se eu não conseguir esse resultado? A análise quantitativa, ela serve só para a gente ter uma ideia de dimensão, porque o tempo é relativo, que a gente já sabe, né? E é uma dimensão complexa de ser comparada, justamente por ser relativo. Então, às vezes a gente pensa assim, uma hora é uma hora e deu, né? É a mesma hora para mim, para você, para todo mundo. Mas pode ter um valor quantitativo relacionado àquela hora diferenciado. Então, é uma pergunta que às vezes a gente se faz, eu costumo fazer para as minhas mentoradas sobre o uso do tempo, é assim, como é que você está gastando seu tempo, né? Você está gastando seu tempo com tarefas de R$2, de R$20,
de R$ 200, em relação ao quê? Ao custo para mim, né? Ou ao ganho que eu posso ter. Não para transformar tudo em dinheiro não, tá, gente? Não significa que você vai receber esse dinheiro. É para você poder entender melhor o valor do teu tempo. Então, eu até recomendo que todo mundo leia esse livro, O Valor do Amanhã, do Eduardo Gianetti, porque ele faz essa transformação de tempo em dinheiro para ficar fácil de a pessoa compreender qual é essa medida, já que o tempo parece tão relativo, parece tão abundante e, na verdade, ele é um recurso escasso, tanto quanto outros recursos, beleza? Então, era isso que eu queria falar hoje no nosso check-in. Reflita a respeito dessas coisas de qual é o nível de preparação que eu preciso ter para minha viagem de hoje, né? Na minha viagem de hoje, o que eu sei que eu tenho que fazer? Bom, eu vou trabalhar, daqui a pouquinho já vou começar a trabalhar agora às 8, aí eu tenho determinadas atividades previstas, planejadas. Nessas atividades planejadas, tem algum impedimento? Eu preciso da ajuda de alguém? Eu preciso conversar com alguém para me ajudar a desenrolar esse impedimento? Qual o risco que eu tô correndo? Tem alguma coisa que tem grau de severidade alto que realmente vai me atrapalhar, que vai me impactar demais? Faço essa análise lá no planejamento do meu dia seguinte, ou seja, lá no meu check-out à noite. Faço essa análise e coloco ali qualquer atividade que seja de preparação. O mais bonito da análise de risco é que você faz uma atividade de preparação que ela acaba sendo, você faz uma vez, ela serve para muitas vezes. Então, normalmente, os planos B, os planos de backup, eles não se aplicam só a uma tarefa ou a um projeto. Eles são um estilo. Esse é o meu estilo de lidar com as emergências. Esse é o meu estilo de estar preparada para uma urgência ou para destravar um impedimento. Então, você acaba tendo isso depois já preparado ali. Eu não preciso ficar pensando todo dia, vou fazer live amanhã, como é que vai ser? Eu já tenho, uma vez que eu desenhei o plano de riscos, né? Qual é a minha resposta àquele risco de estar sem internet, aquele risco de estar sem telefone, aquele risco de dar algum problema nas minhas contas. Uma vez que eu já desenhei esse plano, ele vai servir para todas as vezes que eu precisar fazer uma live. Entende? Então você acaba ficando muito mais realista na tua empreitada, na maneira como tu tá desenrolando o teu dia e desenrolando as atividades do teu projeto, porque tu faz esse plano, esse análise de riscos, tá? Então é isso, gente. Eu acho que era isso que eu queria falar hoje. Estar preparada. Isso vai permear projetos, atividades do teu dia, pode permear questões financeiras, questões de saúde, questões de relações, pode permear qualquer área da vida. A análise de risco é uma disciplina amplamente aplicada em diversas indústrias, né? Na financeira é bem comum, mas na engenharia também é muito comum, na tecnologia também é muito comum. Por que não para nós? Por que não? Por que a gente não usa esses conhecimentos, essas inteligências de tudo que a gente faz no trabalho na nossa vida pessoal? Naquilo que eu mais quero, eu vou zelar por aquilo. Aquilo que eu realmente não quero abrir mão, eu quero me empenhar para que aquilo funcione. Então, por que não usar uma disciplina dessas, tá? Então é isso, gente. Ó, amanhã eu venho com um check-in aqui, tô terminando meu Pomodoro, né? Eu não venho fazer um check-in desse tipo, que esse tipo aqui é só um bate-papo, né? Reflexões para o meu dia, digamos. Vai ter a jornada do Eu Amável. Amanhã a gente vai falar da dualidade feminina, então convido todas. A live deve ser um pouquinho mais comprida do que esses 25 minutos. E é isso. Hoje, por exemplo, nas minhas atividades, eu tenho uma viagem, eu tenho todas as atividades do meu trabalho, eu tava falando isso, né? Tenho algumas atividades que são do offloading. Então, qual é o nível de preparação ou quais são os planos B que eu preciso ter para poder desempenhar minhas atividades planejadas para hoje de maneira suave, sem eu estar preocupada. Eu paro lá um pouquinho, ontem, ou paro numa vez na semana, enfim, dou uma analisada e vejo quais são as coisas que podem se tornar impeditivos. E aí eu faço essa análise qualitativa, cruzando probabilidade e impacto. Para os riscos de alto grau, que são os de alta severidade,
eu desenho um plano B ou até mesmo executo um plano B e sigo tranquila, porque se alguma coisa der errado no meu caminho reto, no meu caminho escolhido, eu tenho já um caminho do lado já desenhado e pronto para seguir, ok? É isso, queridas. Beijos e até amanhã, então. Tchau, tchau.